O pastor Fernando Arede pediu que eu fizesse uma reflexão final. Eu sei que o horário está adiantado, eu queria pedir licença para vocês. Vocês aguentam um pouquinho ainda? Vão me ouvir um pouquinho ainda? Pode ser ou não? Pode ser? Hein? Se querem, valem amém, para eu me sentir seguro. Então tá bem. Então mais 1h30 mais ou menos e a gente acaba, vocês que pediram. Abre a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 3. E eu quero brevemente fazer referência aqui a algumas coisas que têm a ver com esse grupo bonito de jovens que dedicaram a sua vida a evangelizar pessoas escravas das drogas. A gente está lendo o livro de Marcos aqui, tá, Fernando? Então, por isso que eu estou aproveitando um texto de Marcos que a gente ainda não leu e sobre o qual ainda eu não tinha falado, mas que vem muito a calhar para essa hora aqui. Marcos capítulo 3, a partir do verso 13, a gente lê assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, e significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Eu quero destacar aqui algumas coisas nesse texto que tem a ver com o chamado de vocês, tem a ver com a vocação de vocês, tem a ver com a nossa vocação como servos do reino e alguns princípios que não podem fugir da nossa mente. E que ao mesmo tempo que não fogem da nossa mente, nos mantêm motivados e envolvidos na obra do Senhor. A primeira coisa que esse texto faz referência e tem a ver com a vida de vocês e com a nossa como vocacionados para a obra é o fato de que Jesus é sempre a referência principal. O texto começa dizendo que ele, antes de chamar os seus apóstolos, subiu a um monte, ficou acima de onde eles estavam. E olhem aqui para mim. Vocês só serão abençoados na vocação de vocês e no chamado de vocês, se vocês deixarem Jesus sempre acima de onde vocês estão. Conservem Jesus como o Senhor da vida de vocês, acima dos problemas que vocês tiverem de enfrentar, acima dos seus temores, acima dos seus receios. Enquanto Jesus estiver acima de vocês, vocês estarão sendo conduzidos por Ele. Na nossa vida, Jesus precisa ser sempre a referência principal. É o nosso modelo, é o nosso exemplo, é a nossa motivação, é o nosso incentivo, é a nossa razão de ser. Segunda coisa que esse texto está dizendo é que Jesus chamou os que Ele quis. Essa é uma outra coisa que nós temos que lembrar sempre. Nós não somos chamados, nós não somos separados, nós não somos vocacionados por nosso mérito, pelo que merecemos e nem pelo que somos. Nós somos chamados porque Ele quer nos chamar. Porque Ele é cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. Se dependesse do que somos, se dependesse dos nossos merecimentos, nós não estaríamos ocupando o lugar que vocês vão ocupar, servindo ao Senhor, testemunhando do Evangelho e abençoando vidas. Vocês vão abençoar vidas porque Ele quis.
Ele pela sua graça os chamou, Ele pela sua graça os separou, Ele pela sua graça tem um propósito para a vida de vocês e tem um propósito para a vida da sua igreja. Cada um está aqui hoje, não porque merece, mas porque Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos chamou porque Ele quis, porque Ele nos amou e porque Ele nos derramou a sua graça imensa. A terceira coisa que esse texto está dizendo é que Ele os chamou para andarem junto dele. Então vejam, em primeiro lugar, ele tem que estar sempre acima, é a nossa referência principal. Em segundo lugar, nós estamos aqui porque ele quis, porque ele nos amou e não porque nós merecemos. Em terceiro lugar, ele nos chama para andarmos com ele. A nossa vocação, a nossa missão nesse mundo só terá razão de ser enquanto estivermos andando junto dele. É andando junto dele que nós crescemos espiritualmente. É andando junto dele que os nossos olhos se abrem para ver como ele vê. É andando junto dele que nós vamos nos tornando como ele. É andando junto dele que nós amamos como ele ama. É andando junto dele que nós perdoamos como ele perdoa. É andando junto dele que nós somos misericordiosos como ele é. É porque andamos junto dele que nós aprendemos a ser como ele é. E nossa vocação e nosso trabalho e o serviço que prestamos ao Senhor, isso só tem sentido e só acontece se nós estivermos andando junto dele. Andem sempre junto dele. A quarta coisa que esse texto diz, além de dizer que Jesus ficou acima deles para ser referência, além de dizer que os chamou porque quis e não porque eles mereciam, além de dizer que chamou para andarem junto dele e terem comunhão constante com ele, o texto também diz que ele os considerou como apóstolos, que é uma palavra que significa enviados para cumprir uma missão. Apóstolo é uma palavra que significa que você foi comissionado para alguma coisa, que você foi responsabilizado por algo, que você foi encarregado de fazer algo. Em termos estritos, Jesus teve 12 apóstolos que levaram esse título com eles. Em termos maiores e mais amplos, cada pessoa enviada para dar testemunho de Jesus é um apóstolo. Nós somos apóstolos de Jesus, enviados para falarmos do Evangelho. Vocês são apóstolos, não por causa do rótulo, nem por causa do título, mas são apóstolos porque estão indo. Ninguém é apóstolo porque recebe o título de apóstolo. Nós só nos tornamos apóstolos porque nós vamos. Assim como ninguém é semeador por causa do nome semeador. Nós somos semeadores porque semeamos. Por isso que a parábola do semeador começa dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Porque há semeadores que só têm o nome. Há semeadores que só têm o título, há semeadores que só têm o rótulo, mas semeadores de fato são aqueles que saem para semear. Vocês são apóstolos porque vocês estão indo. Ele está acima, ele nos chama porque quer, ele nos chama para andarmos junto dele, ele nos chama para irmos. E ele também nos chama, diz o texto, que eles foram enviados para exorcizar os demônios. Em termos estritos, nas narrativas, principalmente nas narrativas de Marcos, há alguns episódios em que Jesus Cristo vai se encontrando com pessoas, que eram pessoas que estavam oprimidas pelo mal, e ele ia exorcizando esse mal das pessoas. Bem, nós somos enviados, porque há pessoas que precisam ser exorcizadas de uma série de coisas. Há pessoas que precisam ser exorcizadas de suas culpas, por isso nós pregamos o perdão do Senhor.
Há pessoas que precisam ser exorcizadas dos seus medos. Por isso nós pregamos a segurança que nós temos no Senhor. Há pessoas que precisam ser exorcizadas do seu desespero. Por isso que nós anunciamos a esperança que só o Senhor nos dá. Há pessoas que precisam ser exorcizadas da sua solidão. Por isso que nós anunciamos a comunhão que elas podem ter com Deus e os 3 melhores amigos que elas podem ter na vida: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem tem Deus na vida não conhece solidão. Há pessoas que precisam ser exorcizadas da sua insegurança. Nós precisamos anunciar a segurança que há na rocha, que é Jesus Cristo. E há pessoas, aquelas com as quais vocês especialmente vão trabalhar, que precisam ser exorcizadas da sua escravidão. Pessoas que estão escravas de vícios, das drogas, daquilo que está destruindo as suas vidas. A maneira mais segura, ouçam vocês jovens e adolescentes, a maneira mais segura de alguém sair das drogas é nunca entrar nelas. Mas se por acaso uma pessoa entra nas drogas, só há uma maneira de arrancá-las de lá: a força e o poder do Evangelho de Jesus. E vocês estão sendo enviados como apóstolos de Cristo para libertar essas pessoas. Que Deus os abençoe na sua missão. Mas há uma última coisa que eu quero acrescentar. Aí o texto termina com uma lista de nomes, percebeu? O texto vai falando dos nomes daquelas pessoas. Algumas delas a gente consegue descobrir a história por trás dos nomes. A gente descobre a história de Pedro porque Pedro aparece muitas vezes. A gente descobre a história de João, porque João é um outro apóstolo que aparece muito. Mas há apóstolos aqui que a gente só sabe o nome e não sabe a história. Estão na lista, mas a gente depois nunca mais ouviu falar deles. Mas são nomes que representam histórias mesmo que anônimas e desconhecidas. Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não são apenas nomes numa lista. Vocês são pessoas com histórias que o Senhor Jesus chamou e quer enviar. Vocês fazem parte dessa lista de gente que o Senhor chamou e equipou para falar do Evangelho àqueles que precisam. Por isso, a lista é essa: Pedro, Tiago, João, e depois André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, e Tadeu, e Simão, e eu quero acrescentar ainda, e Arlene, e Débora, e Giovanni, e Patrícia, e Poliana, e Raquel, e Renata, e Vitória, e Anderson, e Bruno, e Danilo, e Francisco, e Gabriel, e Marcelo, e Ramon, e Wilson, e Valmir. Vocês fazem parte da lista de Jesus. Vocês foram chamados para anunciar o Evangelho na preciosa lista de Jesus. Que Deus abençoe vocês e encaminhe vocês, e que ouçamos as histórias mais inspiradoras das colheitas que vocês realizaram. E que todo o povo de Deus diga amém, amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando que Deus é fiel nas suas promessas e que Ele vai realizar